Uma das coisas bem importantes para se fazer o bordado, a gente primeiro coloca num bastidor. Esse daqui que eu tenho é de quadrinho. Ele é mais difícil para esticar o tecido, mas ele tem essa pequena parte mais... Não sei se vocês conseguem ver uma canaletinha assim, mais fácil para escorregar. E a outra vem por cima, então deixando o tecido, né, bem esticadinho. O meu não ficou tão bem esticado, eu não tô conseguindo tirar, mas enfim. Vocês também vão precisar de um algodão. Eu usei um algodão que eu tinha velho, já que eu vou revestir todo, porque esse daqui está manchado. E aí eu já fiz o meu desenho. Você pode usar também esse tipo de caneta, que ela tem duas pontas. Essa pontinha apaga, né, quando a gente risca com esta ponta. O outro lado apaga. Então essa caneta ela é bem para bordado, para costura, artesanatos em gerais também. E quando passa ferro some o que tá desenhado. Então também é uma caneta bem legal. Deixa eu ver se aparece aqui. Então ela tem, por exemplo, essa aqui tem a coloração laranja e eu posso apagar com outro ladinho da caneta, se caso eu não gostar do meu desenho, fica mais clarinho e passando ferro desaparece. Bom, para começar o bordado, então aqui eu fiz, né, o meu logo, e aí eu separei todas as linhas que eu vou utilizar. Então eu tenho aqui degradês de tons e tem as que eu tingi naturalmente também, que eu vou colocar, que eu achei bem lindas as cores. Então eu vou ter que só abrir os fios também. Mas todo fiozinho que a gente compra dessas linhas de algodão, deixa eu ver aqui a pontinha, ele tem 6 cabos. Então 6 fiozinhos no total, deixa eu mostrar bem pertinho. E a gente abre esses fiozinhos quando a gente quer deixar ele mais delicado, o nosso bordado. Quando a gente quer ele mais preenchido, deixa então, né, os fiozinhos todos juntos. E aí tem que passar dentro da agulha, então depende do tamanho da agulha que vocês têm. E o furinho do tecido de base, porque depende, se o furinho é muito pequenininho, o fio também vai ter que ser menor e a agulha vai ter que ser menor, para não abrir muito ponto quando a gente fizer, senão ele faz um rombo no nosso tecido, fica muito feio. Bom, então vou começar o bordado. Uma das coisas importantes quando a gente faz bordado com linha, a gente deixa um fio menor e o outro fio maior. Eu gosto muito, dependendo do bordado, nem dar um nozinho nessa primeira parte, a gente deixa ele com uma folguinha e faz um ponto interno. Então depende muito da limpeza que você precisa ter, porque depende muito do tipo de bordado. Como esse que eu vou fazer vai ser um quadrinho, não tem problema dar um nozinho inicial, porque vai ficar para a parte de trás. Então, para fazer um nozinho, eu faço da seguinte forma: seguro uma ponta com 2 dedos, faço um X no meu dedo de base, que já tem as outras 2 pontinhas, e giro o fio. E aí, fazendo esse giro, é só puxar e ele fica um nozinho pequenininho. Então, esse é o tipo de nó que eu gosto de dar, que ele fica bem pequenininho. Colocar lá do lado avesso para iniciar o meu bordado. Uma das coisas importantes quando a gente trabalha com bordado em bastidor, a agulha nunca vai para o outro lado, praticamente nunca vai para o outro lado sozinha, ela sempre fica para o lado de cima. Então aqui eu vou fazer primeiro, nessa parte, eu acho que vai ficar mais interessante, o ponto atrás. Vai ser o primeiro pontinho que eu vou fazer. Então aqui eu vou calcular a medida que eu preciso e vou fazer pra frente. Se eu seguisse, né, nesse pontinho sempre pra frente, eu fazer o alinhavo, mas aqui eu vou fazer o ponto atrás. Então ele retorna no mesmo pontinho e vai pra frente, deixando o fio aqui, sempre nessa estrutura do meio, né, no meio. Então ele vai fazer esse desenho que fica tão bonitinho, parece um alinhavo bem fechadinho. E aí quanto mais pertinho, melhor. Então este daqui é o nosso ponto atrás, o primeiro ponto que eu estou fazendo
certo? E eu só vou fazer nesse galinho, esse ponto atrás, depois eu vou mudar o ponto. Aqui, então, eu vou finalizar o meu pontinho, passo tudo pro outro lado. Então, aqui do outro lado, o meu bordado, ele tá ficando bem bonitinho, bem limpinho também. E é só dar um nozinho. Então, aqui pra dar nozinho, eu passo o fio, né? Eu dou 2 nozinhos por aí. Então, aqui tem um nozinho, depois dou mais um nozinho. Esse bordado, como a tela que eu tô usando, ela é mais fechadinha, não tem problema dar nozinho assim. Senão a gente tem que fazer outro tipo de acabamento, que daí a gente volta os pontinhos e dá nó no próprio fio. Certo? Então, aqui também a gente já vai cortando, deixando ele limpinho. Esses fios a gente pode guardar depois para fazer algum processo de colagem, alguma coisa diferente também, outros tipos de trabalhos, que é bem legal. E aqui é a primeira parte do ponto atrás.